queridos, nós vamos ficar de pé, vamos iniciar o trabalho do Senhor com uma oração. Eu quero convidar o nosso irmão Ricardo para estar orando, auxiliar. Ele vai estar orando a Deus nesta noite, para nós darmos início ao trabalho do Senhor nesta noite. Eu quero convidar o irmão Malaquias a ficar aqui comigo. Salve a Deus, irmão, Pai do Senhor. A bênção do pastor. Vamos orar. Senhor e amado Deus, justo Pai, eu te agradeço, Pai, por mais uma oportunidade de vida que o Senhor nos conseguiu, Pai. Pai, ajuda os teus servos que estão aqui, Pai. Outros que não devem estar vindo, que estão chovendo, outros que estão enfermos, outros que estão em casa, Pai, cuidando da sua família. Isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nos podem tomar assento e nós vamos já estar louvando ao nome de Jesus Cristo para todos sempre. Vamos louvar a Deus com o hino de número 304 da nossa África cristã, hino de número 304, querido. Vamos louvar a Deus primeiro com o 302. Às vezes precisamos cantar, em vez de murmurar. Alguns irmãos estão enfermos e não puderam estar conosco hoje, com Márcia, missionária irmã Cristiane, e outros irmã Cleusa, mas nós estamos aqui, querido, adorando o nome do nosso querido e amado Deus. No mundo Fraqueza
hino de número 304. Desprezando toda dor, eu vou a cantar ao Calvário, ao pecador, sempre a contar. Festas transpassaram-me, padecido dor, mas Jesus, minha luz,
Deus nos concedeu o
com as santas escrituras, pelos contas de Jesus, no qual vindo das alturas, fez brilhar nas trevas luz, pra nos dar eterna vida. É a morte se humilhou, tendo já vencido a vida. Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que completar o perdido, que rebelde pecador, como um santo evangelho, pelos nada de perdão, que transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue revidor, que balança transpassado, foi o lado do Senhor, suas mãos e pés pregados, como um escravo sobre a cruz. Tudo isto me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que completar o perdido, que rebelde pecador, como um santo evangelho, que nos fala de perdão, que transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor, salvação já estou fluindo, deste conto de amor, do juízo eu fui liberto, da condenação da dor, pela livre estou vencendo, que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que completar o perdido, que rebelde pecador, com um santo evangelho, que nos fala de perdão, que transforma o homem velho numa nova criação. Aleluia, só o Evangelho, querido, de Jesus Cristo. Só o Evangelho de Jesus Cristo muda a vida das pessoas. Tenha certeza, Ele vai mudar a sua vida e a sua história. Eu quero convidar os irmãos de pé para nós procedermos com a leitura da palavra de Deus, o Salmo de número 51, livro dos Salmos 51. Aleluia, glórias ao nome de Jesus Cristo. O versículo de número 10 a seguir. E diz assim a palavra de Deus. 51, versículo de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não me retire de mim o teu Santo Espírito, o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores o teu caminho, e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus,
Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, na minha boca entoará o teu louvor. Porque que não comprazem sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleita em holocausto. O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará a Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, do holocausto e das ofertas queimadas. Então se oferecerá novilho sobre o teu altar. Amém? Vamos mais uma vez estar orando, e nesta oração nós vamos estar apresentando os nossos irmãos, apresentando também os nossos enfermos, apresentando, como falou a irmã Márcia, ela está bem doente. Ontem à noite, nosso irmão Ricardo relatou que ela esteve até 11 e pouca da noite, estava no hospital com ela. A missionária irmã Cristiane também não está se sentindo bem, mas nós estamos alegres, querido, aqui adorando ao nome do nosso Deus. Nós vamos estar orando nesta noite, apresentando a mãe da nossa irmã Edneuza, que sempre nós oramos por ela aqui, apresentando a nossa irmã Erlane e todos os irmãos que estão enfermos. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, eu venho te louvar, ó Deus, nesta noite, te agradecer, ó Deus, pela tua bênção, pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Pai amado, eu venho te apresentar, ó Deus, os teus servos que estão enfermos, a nossa irmã, ó Deus, aleluia, Márcia, Senhor meu Deus, a missionária irmã Cristiane. Deus, eu quero te apresentar, ó Deus, a irmã Neuza, também a mãe da irmã Edneuza, te apresentar a irmã Erlane, a nossa irmã Josélia. Deus, te apresentar a nossa irmã Maria José. Oh Pai amado, entre com cura, entre com libertação. Pai amado, faça uma obra grande, o teu trabalho nesta noite. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assentos. Então, queridos, estamos felizes nesta noite. Eu às vezes me preocupo com esse culto da terça-feira, pois é um dos cultos mais importantes da igreja e é um dos cultos mais sofridos, não é de hoje. Já teve culto aqui de terça-feira que só está eu e o irmão Malaquias. E teve uma terça-feira que eu estava sozinho. Eu peguei o carro de mão e fui lá para a praça cantar. Então, querido, é bom a gente amanhã vou estar conversando com os irmãos sobre a importância dos irmãos estar nesse trabalho de terça-feira, pois é um trabalho onde a gente aprende a palavra de Deus, onde a gente cresce, onde a gente se alimenta. Então é bom a gente se esforçar para estar aqui com os irmãos. Amém? Então, irmãos, nós vamos estar ouvindo alguns irmãos. O Ricardo está com a oportunidade de trazer algo de Deus para nós nesta noite. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou deixar aqui um salmo aqui. O Salmo 6, do 2 ao 3.
Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas o Senhor está quando? Volta-te, Senhor, livra-me a minha alma, salva-me por tua benignidade. Amém? Mas eu te confesso que não consegui. Eu estou cansado, deixe-me entrar. Preciso de um pouco de ar, um pedaço de pão. Estou arrependido, quero teu perdão. Hoje eu vim aqui pra gente conversar. Eu vim pra te pedir perdão diante do teu povo. Quero tua presença comigo de novo. Chorar de alegria como eu já chorei. Estou mesmo arrependido. Eu vim para ficar. Aonde eu estava não é o meu lugar. Senti tua falta, por isso eu voltei. Glória a Deus. Deus é grande, Deus é poderoso, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu comi um alimento que ninguém queria. Passei fome e frio em noites mal dormidas. Tomei água suja que ninguém bebeu. Veio ir embora sem motivo, sei que eu errei. Estou arrependido de tudo que fiz. Senti tua falta, por isso eu voltei. Eu vim pra te pedir perdão diante do teu povo. Quero sua presença comigo de novo. Chora de alegria como eu já chorei. Estou mesmo arrependido. Eu vim para ficar. Aonde eu estava não era o meu lugar. Senti tua falta, por isso eu voltei. Eu vim pra te pedir perdão diante do teu povo. Quero sua presença comigo de novo. Chora de alegria como eu já chorei. Estou mesmo arrependido. Eu vim para ficar. Aonde eu estava não era o meu lugar. Senti tua falta, por isso eu voltei. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus está aqui. Tua palavra é doce, Senhor.
vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem um sabor de mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus me mostra uma solução. Até nas cinzas Ele clama e Deus atende, me protege, me defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido, e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a te falar, Ele é mesmo escolhido. Não dizer que você nasceu pra vencer, já sabia quando você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você venha cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando Deus você na bênção vai se arrepender. Vai estar em capa terra e você no pão, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Sabe dos meus pensamentos você vai dizer: eu não estou tomando a pena a gente ser fiel. A verdade é minha glória, tenho que chamar, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Glória a Deus. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a te falar, Ele é mesmo escolhido. Não dizer que você nasceu pra vencer, já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir as palavras do Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando mesmo você na bênção não se arrepender, vai estar em capa terra e você no pão, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe do meu pensamento você vai dizer: eu não estou tomando a pena a gente ser fiel. A verdade é minha glória, tenho que chamar, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Sabor de mel. Amém, querido? A nossa vitória, ela terá sabor de mel. Amém? Irmão Malaquias também está com a oportunidade. Aleluia, glória ao nome de Jesus.
dia, Pai do Senhor. Eu estou muito alegre, irmão. Eu passei um dia afastado daqui, mas eu voltei de novo para cá, está sentindo muita falta, mas Deus é bom, né, irmão? Mas quem está por aquele mundo por ali, eu vou parar para onde eu estava. Aí eu estava em casa, irmão, a minha irmã falou para mim, disse, meu irmão, o senhor saiu daqui, eu vou sair, irmão. Aí eu não vou voltar para lá, eu tenho muita pena do meu pastor, mas ele é boa pessoa, né? Eu considero ele ser meu pai, mas é boa pessoa. Aí eu disse, não, meu irmão, fique lá mais ele lá. Deus é bom, Deus só existe em um. Aí você pediu oração, vai orar por mim, eu vejo com sua irmã ficou boa, em nome de Jesus. Aí eu vou mandar o dinheiro para você entregar ele, que ele orou por mim, mas Deus deu meu alivamento, mas eu sinto muita falta. Mas Deus eu não deixo não, mas deixa de Jesus não deixo não. Deixa a vida dela para lá e fica na sua, que está certo, meu irmão. Aí com Deus está maior, graças a Deus, aleluia. Aqui, ó, o dinheiro da oferta que a minha irmã mandou para ele, ó, a oração que Deus mandou, né? Aí Deus é bom, eu peço aos irmãos, quando for orar, não esqueça de orar por mim, de Deus para sair daquela rua ali, né? Que não está muito bom para mim, não, que a boca está muito feia lá, mas eu vou mandar outra casa para mim, para que Deus dê outra casa a mim, né? Eu peço aos irmãos que orem por mim, pela minha filha, pelo meu filho. Ele estava ali andando na bicicleta por ali, a pessoa preparou ele, pegou esse negócio de cabelo aí, meu filho. Disse, rapaz, isso é negócio de cabelo, não é assim não. Não é negócio de maluqueiro não, eu não gosto desse negócio de maluqueiro não. Eu acho que levava ele para a grade, né? Mas Deus livrou a vida dele. Aí eu conheci muito com ele, né? Aí não esqueci de orar por mim, pela minha irmã, pela Camileira, que ela está boa, mas ela disse que daqui um dia chega aqui nessa igreja aqui para botar uma visita. Parece que eu cuidar em nome de Jesus. Irmãos, é mesmo assim, há quem julgue, há quem condene, há quem fale mal, mas muita gente tem sido beneficiada por milagres aqui nesta igreja. Eu me lembro que cheguei em uma casa e a mãe de uma das irmãs daqui estava bem mal e a situação era feia. Eu estive ali fazendo uma oração e Deus me disse naquele dia que estava mudando a sentença. E aquela irmã fez o exame e no outro dia não acusou mais nada. Pessoas que entraram por aqui enfermos e Jesus curou. Jesus operou no milagre. E filhos de irmãs, de irmãos que estavam doentes, nós oramos e Jesus concedeu a vitória a ele. E hoje a gente observa que existem pessoas que ainda criticam, que ainda zombam, mas essas pessoas muitas vezes foram beneficiadas com a oração desta igreja. Podem dizer, podem falar que Deus não está conosco, mas eu não tenho poder para operar milagre. Eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade para mandar a enfermidade desaparecer e ela desaparecer, mas poder para fazer isso, eu não sou curador. Eu sou filho do curador. Eu trabalho para o curador. Os milagres que aconteceram aqui não foi o diabo que fez. As curas que aconteceram aqui não foi o diabo que fez. Quem operou o milagre foi o grande da Galileia. Aleluia. E é por isso, querido, que nós estamos com as portas abertas, adorando e exaltando o nome do nosso querido e amado Deus, que é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele confiam. E a gente vamos continuar adorando e exaltando o nome do nosso Deus, seja aonde quer que seja. Irmãos, nós estamos tratando um dos temas da nossa doutrina ou do nosso ensinamento da palavra é a oração.
E nós temos visto que a oração, ela abre as portas do céu. Quando o crente ora, Deus, Ele atende a sua voz. Talvez você esteja preocupado, mas se você orar, Deus, Ele muda a sentença. Nós temos alguns casos da Bíblia que Deus havia determinado algo mais através da oração. A Bíblia diz que a oração moveu o coração de Deus, e Deus, Ele mudou a sentença. Deus, Ele virou o quadro. Nos faz lembrar de uma história linda, que é a história de Esther. A Bíblia diz que Amã, ele convence o rei a assinar um decreto, e nesse decreto, no dia certo, na hora marcada, todos os judeus iriam morrer. Todos os judeus iriam morrer. E a palavra de Deus, ela nos diz que quando Esther, ela soube daquela sentença, quando Esther, ela soube do que estava assinado, a Bíblia nos diz que ela manda um recado para Mardoqueu e diz: diga a todos os judeus que durante 3 dias ninguém vai comer nada. Durante 3 dias nós vamos orar. Os animais não comem, ninguém nem come. A gente vai jejuar e vai orar. Aleluia. E no 3º dia eu vou à presença do rei. Glória a Deus, aleluia. Porque segundo a lei dos persas e dos médias, a rainha ou a pessoa que aparecesse diante do rei sem ser chamado, e o rei não lhe apontasse o cetro, seria enforcado, seria executado, seria morto. Esther, ela conhecia a lei, e a Bíblia diz que ao 3º dia ela apareceu no pátio. Ao 3º dia ela vai à presença do rei, e quando o rei olha para ela, a Bíblia diz que o rei lhe aponta o cedro, e ela vem e toca na ponta do cedro. Ela alcançou misericórdia porque orou. Porque orou. E tem muitos crentes, querido, que estão perdendo o contato com Deus porque não estão mais orando. Às vezes prega sobre a oração, fala sobre a oração, mas pouco tempo fica de joelho. Então é necessário que nós nos adentremos à oração, porque a oração, ela muda a sentença. E a Bíblia diz que aquele jejum foi tão importante que o rei diz a Esther: o que é que tu me queres? Pede-me até metade do reino, eu te darei. O que a oração faz? Pede-me o que quiseres, até a metade do reino eu te darei. Esther disse: ô rei, se não for muito, eu quero lhe pedir que o senhor venha amanhã para um banquete, o senhor e a mãe. E o rei disse: qual problema foi esse? A gente estaremos lá. E a Bíblia diz, irmãos, que no banquete, o rei olha para Esther mais uma vez e diz: qual é a tua petição? Pede-me, e até metade do reino eu te darei. E Esther olha para o rei e diz: eu estou pedindo pela minha vida e pela vida do meu povo. Que é isso, Esther? Pedindo pela tua vida, Senhor, eu estou em risco de morte. Que Amã fez o rei assinar um decreto contra o meu povo, e todo o meu povo está sentenciado para morrer.
E agora? Alguém olhou para Amã, o que é isso, Amã? Aí Amã foi pedir clemência à rainha, a Bíblia diz que ele tropeçou. Aí o rei entendeu que ele estava querendo matar a rainha ou fazer algo mal à rainha. Aí mandou prender ele e enforcar ele na forma que ele tinha mandado fazer para Mardoqueu. Porque a oração do crente, irmãos, ela tem endereço certo. Eu disse aqui a semana passada que tem muita gente que estão brincando, que estão tocando em oração domingo. Eu preguei aqui que existe muita gente que estão quebrando a cara porque estão tocando aonde não é para tocar, estão ferindo quem não é para ferir, estão falando mal de quem não é para falar. Aleluia. Deus, ele vai entrar com providência. Aleluia. Eu disse aqui a semana passada que muitas vezes é um ninguém da igreja, muitas vezes ninguém dá aquela colher, está lá jogado ali, está lá no cantinho da parede, não sabe cantar, não sabe pregar, não sabe fazer nada, mas ninguém toque não, porque é o jeito de Deus. Quem critique não, porque é o jeito de Deus. Nós falamos aqui sobre Miriam e sobre Arão, que murmuraram contra Moisés. E a situação dele não foi fácil. Porque muitas vezes, irmãos, está tocando em que hora? Tem tantos crentes na igreja que a gente olha para ele e diz: quem sabe isso é? Quem? Esse irmão aí, ninguém vê dar glória direito. Mas ninguém sabe como é que está o joelho dele diante de Deus, não. Eu sei que ele está no joelho, está no diálogo, está na conversa, está na intimidade com Deus. E tem crente, irmãos, que se torna tão amigo de Deus através da oração. Tem crentes que conseguem alçar benevolências, amizades com Deus tão profunda, porque são crentes que andam de joelhos. Por isso que eu digo: não toque, não. Ah, pastor, mas esse irmão nem para a igreja vem direito. Não toque não. Porque muitas vezes não está aqui na igreja, mas está em casa de joelho dobrado, orando pelo pastor, orando pela igreja. Das vezes, aleluia, não aguenta estar aqui, mas está orando. Tem tantos crentes, irmão, doentes no da cama, que estão clamando, que estão orando, que estão intercedendo. Então a oração, ela tem o poder de alcançar o coração de Deus. A Bíblia, ela nos diz que o rei Davi, ele perdera o seu filho e foi orar. E a palavra de Deus diz que quando Davi soube que o menino tinha morrido, Davi entendeu que a vontade de Deus era aquela. Mas Davi, ele faz uma oração, e essa oração ela está no capítulo 51 dos Salmos, onde Davi ele reconhece as suas misérias, onde Davi reconhece o seu pecado, onde Davi reconhece a sua situação quando ele havia aborrecido a Deus. E ele reconhece isso através da oração. E a palavra de Deus nos diz que após ele reconhecer o pecado, após ele reconhecer a situação que ele estava a enfrentar, ele agora começa a entender, aleluia, que o homem, para ter alguma coisa, ele precisa estar próximo de Deus, e para se estar próximo de Deus, aleluia, precisa ter a vida mudada e transformada. E como eu falei, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua situação de miséria, ele reconhece as suas fraquezas, ele reconhece, aleluia, o quanto ele havia aborrecido a Deus. E como eu falei, ele entendeu que na presença de Deus não se fica de todo jeito, de toda maneira.
Aí quem sou eu para questionar a Deus? Quem sou eu? Quando a mesma Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Aí quem sou eu para condenar? Aí me faz lembrar uma história, uma situação da Bíblia, em que um homem chamado Cornélio, ele não era crente, Cornélio ele não era servo de Deus, mas era um orador. Por isso que eu estou dizendo, tem pessoas que têm uma intimidade com Deus muito grande. E a Bíblia diz que Deus olhou para Cornélio e disse a ele: Cornélio, eu tenho visto o que tu tem feito. O que tu tem feito, a tua bondade, o teu cuidado com o povo tem chegado diante de mim. As tuas orações têm chegado diante de mim, Cornélio. Eu quero que você faça o seguinte: manda chamar Pedro. Quando chegar aqui, Pedro vai dizer o que é que você tem que fazer. Porque, irmão, tem pessoas que pensam que para aceitar o Evangelho é de qualquer forma. Não, tem que haver oração, tem que haver alguém que põe a mão. A Bíblia diz que com a boca se confessa. E a Bíblia diz que Deus Cornélio mandou 2 homens que chamam Pedro. Mas lá onde Pedro estava, Deus deu uma visão a Pedro. E na visão que Deus deu a Pedro, ele disse que descia do céu um lençol com todos os animais que era proibido para os judeus comerem. E quando Pedro olhou para aquela comida e disse, aí o anjo disse: olha Pedro, come. Ele disse: não vou comer isso não, isso é abominável. Mas quem foi que disse que era abominável? Foi Deus, não foi o homem. Aí a voz disse a Pedro: Pedro, o que eu purifiquei, aleluia, o que eu purifiquei, tu não pode, Pedro, tornar por imundo, aleluia, eu tenho purificado. Então quem sou eu, irmãos, para questionar a Deus dentro disso? Se Deus, que é o Deus dos céus, Ele tornou puro, porque eu vou tornar ele imundo? Se o Deus dos céus purificou, aleluia, quem é eu? Mas isso é o pastor. Eu sou o pastor, mas eu estou sob a autoridade de Deus. Eu estou sob o comando de Deus. E eu faço aquilo que Deus manda eu fazer. Aí Davi, ele chega diante de Deus, irmãos, quebrado, destroçado, humilde. Davi chega diante de Deus. Ele não chega diante de Deus não porque fulano me enganou, porque fulano me induziu, porque fulano me convenceu, porque as palavras de fulano foram bonitas. Não, Davi disse: Deus, eu reconheço os meus pecados. Eu pequei, foi eu. Não foi ninguém que me obrigou, não foi eu. Foi eu, Deus. Mas quando Davi reconhece o seu pecado, irmãos, Davi reconhece que diante de Deus o homem ele tem que se humilhar, o homem tem que se achegar a Deus. Me faz lembrar de Isaías. A Bíblia diz que Isaías teve uma visão, e na visão ele viu Deus assentado no seu trono e os querubins voando e cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ele disse que a glória de Deus era tão grande que os umbrais das portas, aleluia, começaram a tremer. Não eram as portas que tremiam não, eram os umbrais da porta, eram as grades da porta, começaram a tremer. Isaías disse: quão terrível é este lugar, esse não é o teu lugar, se a casa de Deus. E ele começa agora a dizer: ai de mim, porque eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, ele dizia: os meus lábios é impuro, e eu estou convivendo com pessoas impuras, e eu vou perecer. Então, irmãos, quando o homem reconhece o seu pecado, ele recebe de Deus
a misericórdia. Quando o homem reconhece o seu pecado, ele recebe a misericórdia de Deus sobre a vida dele. E Davi recebeu isso. Mas Davi sabia, irmãos, que mesmo com seus pecados perdoados, ele precisava de algo que nós temos, que é o Espírito Santo. Aí ele diz no versículo de número 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Dizia: meu coração é impuro, meu coração não presta, o meu coração ele não presta para servir a Deus. Eu preciso de um coração puro, eu preciso de um coração puro. E ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Veja as coisas boas acontecendo na vida de Davi após ele reconhecer o seu pecado. Ele reconheceu que o seu coração não era puro, e para estar diante de Deus tem que ter um coração puro. E um coração puro, irmão, não pode ter ódio. Um coração puro não pode ter rancor. Um coração puro não pode ter mágoas. Um coração puro, aleluia, não pode ter disse-me-disse. Um coração puro, aleluia, tem que perdoar, tem que abraçar, aleluia. Para ter um coração puro, tem que ter uma vida mudada e transformada. Mas existem pessoas que dizem: quem eu falar com fulano, quero morrer. O coração é puro? Eu abraçar fulano, coração puro? É quem eu quero ver quem é que faz. Eu abraçar, coração puro? Davi sabia que o seu coração não era puro, porque ele sabia o que ele estava praticando. Aí ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Veja mesmo: renova em mim um espírito reto. Veja, o coração de Davi não era puro e o seu espírito não era reto. Por quê? Porque o seu coração impuro fazia com que o seu espírito, aleluia, voltasse a praticar coisas que aborrecia a Deus. Então ele não precisava somente de um coração puro, não. Ele precisava de um espírito reto. Tem muita gente, irmãos, que estão na igreja com o coração duro. Tem muita gente que estão na igreja com o espírito que não está reto. Não está, aleluia, dentro da vontade de Deus, porque o coração está voltado para as coisas que não agradam a Deus. Chegar aqui na igreja, falar línguas estranhas, cantar bonito, orar bonito, pregar bonito, aleluia, dar glória bonito, evangelizar bonito, aleluia, isso não identifica, aleluia, o crente puro e reto, não. Porque muitas vezes o coração está cheio de maldade, muitas vezes o coração está inclinado para as coisas do mal. Aleluia. E tem tanta gente assim. Aleluia, aleluia. Tem tanta gente que estão nas igrejas, irmão, mas o espírito não está, coração não está. E Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e o espírito reto. Davi sabia que ele, com um coração impuro e o seu espírito sem estar reto, ele estava correndo o risco de ser lançado fora da presença de Deus. Porque Deus vomita. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica. Os crentes de Laodiceia eram os crentes que pareciam não depender de Deus, aleluia, porque quando queria comprar um carro tinha dinheiro para comprar, quando queria comprar alguma coisa tinha dinheiro para comprar. E a Bíblia diz que eles eram tão, aleluia, tão orgulhosos, ele era tão
Aí Jesus disse àquela igreja: como diz rico sou, nada tenho falta. Aí ele disse: não sabe que tu és um miserável, ó, miserável, pobre, cego e nu. Estamos na igreja, aleluia. É uma igreja, querido, que funcionava, mas é uma igreja que nós já não dependia mais de Deus. E sabe o que é que Deus diz àquela igreja? Vomitar-te-ei da minha boca, porque nem és quente e nem és fria, mas como és morna, eu vou vomitar você. E tem crente, irmãos, que estão dentro da igreja, eles são mornos. Aleluia. É como eu disse, o coração, ele não está aqui, porque aqui não entra o ódio, aqui não entra a raiva, aqui não entra a arrogância, aqui não entra a presunção, aqui não entra, aleluia, é o coração ferido, machucado, que não quer perdoar, aqui não entra. Não adianta você subir aqui no púlpito e o seu coração, aleluia, não subir com você. Porque tem muita gente, irmãos, que não quer perdoar. Aí Deus diz assim, aí Jesus diz assim: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que é que estão fazendo. Perdoa eles. Eles estão inocentes nisso aí. Eles estão praticando, mas eles são inocentes. Perdoa eles. Mas eu não quero perdoar. Vamos para frente. Veja o que é que o texto diz. Aí Davi disse: Deus vai me lançar fora da presença dele. Que o que eu pratiquei, o que eu fiz. Aí ele diz assim, ó: torna a dar-me a alegria da tua salvação, dá-me um espírito voluntário. Então, não retire de mim o teu Santo Espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi não tinha alegria mais não. Davi não tinha alegria da salvação mais não. Para ele tanto fazia, para a igreja no livro. Ah, é porque irmão Malaquias está lá? Vou nada. Aí eu pergunto: quem é mais importante, é irmão Malaquias ou é Deus? Qual é a presença melhor aqui? É a de irmão Ricardo ou a presença de Deus? É a presença do pastor ou é a presença de Deus? Mas tem crente, irmão, que não estão vindo para a igreja por causa da presença dos outros. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Me sustente com o espírito voluntário. Muito bonito, irmãos, esse texto, quando Davi diz: não retire de mim teu Santo Espírito, torna a dar-me a alegria. Eu quero sentir a alegria da salvação. E eu estou preocupado, irmão, se alguém chega aqui e vem aqui me olhar com cara feia, eu estou nem aí não. Ah, se alguém não me engole, não é para me engolir não. Pastor, não desce na minha garganta, graças a Deus. Se a prestação descer, você estava morto, porque você ia me engolir. Eu não vou com a cara do pastor, eu não quero que vá com a minha cara não, eu quero que vá comigo, evangelizar, ganhar alma. Então, queridos, aleluia, o salmista, ele diz: não me lances, ou seja, não me lances fora da tua presença. Eu não quero, Pai. Glória a Deus, aleluia. Não me lances fora da tua presença. Moisés, uma vez, o povo de Israel, eles praticaram algo muito terrível. Eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. Moisés passou 40 dias no monte, fazendo as tábuas da lei, Deus escrevendo com o dedo da tábua da lei. Quando Moisés desceu, estava o povo adorando o bezerro de ouro. E diz que quando Moisés viu aquilo, Moisés quebrou
as tábuas da lei, jogou no chão as tábuas da lei, quebrou a tábua da lei. Aí sabe o que é que Deus disse a Moisés? Moisés, a partir de hoje eu não vou mais no meio do povo. Não, Moisés, eu não vou mais. Vou mandar um anjo. Vai anjo, agora eu não vou mais. Aí Moisés olha para Deus e diz: se a sua presença não for Deus, eu não vou não. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Se a sua presença não for, aleluia, eu não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui, eu morro aqui. Mas sem a sua presença, eu não prossigo. Glória a Deus, aleluia. Aí quem é mais importante é a presença do irmão Ricardo ou a presença de Deus? Tem muitos crentes, irmãos, que estão deixando algo no céu por causa disso, porque estão preocupados com a presença do outro. Eu não venho para a igreja atrás de presença de ninguém, não. Eu venho para a igreja atrás da presença do grande. Alabandai, que me comba. Se ele estiver, aleluia, está bom. Aleluia, se ele estiver, está bom demais. Agora, se ele não estiver, está difícil. Glória a Deus, aleluia. Aí o salmista diz: não me lance fora da tua presença, porque o importante para mim é a tua presença. O importante para mim é a tua presença. Não torna a dar-me a alegria da tua salvação. Aí ele diz aqui, ó querido: sustente com o espírito voluntário. Não, eu quero ser livre, eu quero ser espontâneo, eu quero fazer as coisas para o Senhor voluntariamente. Então é isso que eu quero. Eu não quero, aleluia, fazer as coisas porque alguém mandou. Eu não quero seguir regra, não. Eu quero seguir um coração voluntário. Torna a dar-me a alegria da tua ação e sustenta-me com o espírito voluntário. Aí Davi diz: irmãos, quando o Senhor fizer isso, aí eu vou ensinar a tua palavra. Aleluia. Aí eu vou poder pregar a tua palavra. Aí eu vou poder anunciar o teu nome. Aí eu vou poder dizer que o Senhor é grande. Aí eu vou poder dizer que o Senhor é poderoso. Mas primeiro, o Senhor tem que fazer uma mudança em mim. Glória a Deus, aleluia. Crie em mim um coração puro. Renove dentro de mim o teu espírito reto. Não me lance fora da tua presença. Me tire de mim o teu Espírito Santo. Eu não quero, irmão. Não perca não, querido. Perca tudo na sua vida. Eu disse aqui aos irmãos que eu aprendi uma coisa na minha vida e vou levar isso até onde Deus determinar, que eu posso sofrer qualquer coisa, mas a igreja não pode sofrer não. Tem crentes que estão tomando a decisão sem pensar na igreja. Se a igreja sofre, quem sofre é o corpo de Cristo. A gente somos um corpo de Cristo, irmão. E tem pessoas que não estão olhando para isso. Mas que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Eu posso sofrer, mas a obra de Deus, qualquer coisa que venha manchar a obra de Deus, eu não tomo decisão em cima disso. Porque a obra de Deus é mais preciosa. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Os irmãos, pega a salva ali para a gente tirar o dízimo e as ofertas para a casa do Senhor nesta noite. Eu quero ser, Senhor amado,
oleiro, para tirar a oferta, viu? Quebre a minha vida e faça de novo a oferta da irmã do irmão Malaquias. Eu quero ser um vaso novo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus pelo trabalho nesta noite. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, queremos te louvar, te agradecer por tudo, pela tua bênção, pelo teu amor e pela tua bondade. Meu Deus amado, abençoa, Deus, o teu trabalho, Deus, agradecemos, ó Deus, por tudo. Te apresentamos, ó Deus, o ciclo de oração amanhã à tarde. Venha estar conosco, venha nos ajudar, venha falar, ó Deus, aos nossos corações. Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, aleluia, por tudo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Abra suas mãos e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus hoje para todos sempre. E todos digam amém. Leve Deus uma bênção para casa. É?